boa noite a quem está entrando. Deixa eu me preparar aqui. Olá, Boa noite, Rafael. Gabriel. Tudo bem, Rafael? Ga- É Rafael, não, Gabriel? Gabriel. Gabriel, desculpa. Tudo bem, Tudo Gabriel? bem? Tudo bom, tudo Desculpa. bom. E por aí? No Rio de Janeiro, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Bem, Um tempo bom. vamos iniciar E aqui a nossa vocês, live. Oi? e vocês por aí? Nós estamos bem também, né? Agora a gente está aproveitando essa descida da pandemia com um pouco de cautela ainda, porque nós sabemos que ainda estamos no meio de uma pandemia, né? Ainda não terminou total, né? As escolas ainda não voltaram, inclusive, e a gente está com essa cautela, né? Aguardando aí o momento certo e seguindo todas as normas aí das autoridades. É E isso isso aí. tem afetado, né? É uma coisa que a gente pode até é, comentar também na nossa live aqui, esse tema que é atual e que interfere Vamos, também nos corpos, né? vamos comentar, claro. Então, eu gostaria só que o pessoal fosse dando feedback aí, se está tudo ok a imagem, se está tudo ok o nosso áudio, né? Porque de modo que quando a gente inicia a live, a gente fica meio sem entender e sem perceber todas essas questões técnicas, tá? Então vocês podem ir dando Obrigado, feedback. Samara. O prazer é meu. Todo mundo está muito agradecido, né, pela sua participação aqui nos nossos diálogos psicomotores. E eu queria já dizer de antemão que eu lhe admiro muito. Eu tive a oportunidade de lhe ouvir em algumas oportunidades de congressos de psicomotricidade no Rio de Janeiro. E desde então eu criei assim uma identificação, até porque você vem também da educação física, assim como eu, né, e traçou esse caminho aí para a área da psicomotricidade e trabalha com isso, né, e dentro das suas colocações a gente consegue ver muito profissionalismo, muito empenho pela psicomotricidade e isso, de certa forma, contribui para a nossa formação e para o nosso caminhar psicomotor. Tá? Então, eu vou lhe apresentar aqui de forma formal e aí depois você está livre para fazer as suas considerações iniciais. Tá Bem, ok, para que bom. quem já está aqui, o professor Ricardo Alves é mestre em educação, é diretor da Curumim Psicomotricidade, psicomotricista titular da Associação Brasileira de Psicomotricidade, professor do Colégio Pedro II, né, tem a formação inicial em educação física. E é autor desse livro que eu tenho a honra de tê-lo aqui autografado, né, para você ver como eu lembro e como lá no início, o Congresso de Psicomotricidade, você fez essa dedicatória no livro O Corpo do Professor, que é esse tema que nós vamos abordar aqui hoje. E você está livre para fazer as suas considerações iniciais e para a gente já iniciar o nosso diálogo. Obrigado, Gabriel. Eu gostaria muito de agradecer, inicialmente, agradecer a vocês do Capítulo Ceará por todo o carinho comigo, pelo convite. Fiquei muito honrado pelo convite. Tenho muitos amigos aí, queridos amigos, e assim fico muito orgulhoso, né? Fico muito honrado pelo convite e pela forma carinhosa como vocês estão me tratando, né? E nos convidando, me convidando para abrir aí uma palavra sobre esse livro que eu tento divulgar o máximo que eu posso, que fiz com muito carinho também, depois de uma pesquisa de mais de 10 anos. Enfim, Uhum, é muito importante para a gente, muito importante para a educação esse momento. E eu uhum, quero parabenizar aí o Capítulo Ceará por garantir esse espaço da educação psicomotora dentro da educação. uhum. Bom, eu quero iniciar, Gabriel, falando, né, que a vida de um ser humano, a vida de um ser, né, quando chega ao mundo, né,
representa uma força incondicional da natureza. E o ser humano é uma dessas forças, né? Esse ser humano, ele entra numa instituição escolar e passa a ser visto fragmentado novamente. E sua construção enquanto sujeito, né, desde muito cedo, lá na educação infantil, já pode estar comprometida por essa visão fragmentada de sujeito que a educação tem de cada aluno. Isso é importante a gente frisar. O livro fala de um corpo resultante de outros corpos. O corpo do professor trata de um resultado mesmo, de um corpo resultante de outros corpos. Um corpo, em sua totalidade, que na relação com o outro inaugura e mantém sua identidade. Pois é com o corpo do outro, né, com o corpo do aluno, que o professor é inaugurado. Assim como o filho inaugura a mãe, né, o aluno também inaugura o professor, né? É a partir dessa relação que resulta o aprender e o ensinar, gerando conhecimentos, né? Cada segundo que estuda o corpo, cada segmento que estuda o corpo, em cada segundo, estuda esse corpo dicotomizado e investe nele da mesma forma. Diferente da psicomotricidade, que investe em um ser uno. O corpo do professor é apresentado ao aluno antes dele iniciar o ofício da docência. Por isso, já deveria ser percebido, cuidado, organizado por esse profissional. A presença de um aluno, a presença de um professor diante dos alunos parece representar mais do que uma etapa da prática docente, ou um estilo próprio de ensino, né? Uma oportunidade de utilização de alguma habilidade técnica por esse professor. A presença de um professor diante do aluno pode representar muito mais do que imaginamos. Pode ser sua imagem a que o aluno necessita para se organizar, para se espelhar, ou para medir sua própria imagem. Pode ser ainda a introjeção, ou seja, traz para si a imagem que é do outro. Uma introjeção que o salvará de inúmeras faltas. O conhecimento técnico pedagógico, por si só, não levará o profissional ao lugar de condução do desenvolvimento específico, né, do qual o professor necessita para compreender o desenvolvimento e a construção, a estruturação, a organização, né, de um ser humano, desse aluno. Os corpos não são matriculados na escola, definitivamente. Não são vistos na educação como prioridade em aprender e ensinar. Isto é ratificado, inclusive, pelas disciplinas que poderiam gerar conhecimentos diferentes sobre o ser humano, como a educação física, música, artes, que muitas vezes aderiram a esses modelos de transmissão de conhecimento sem estabelecerem conexões vivenciais corporalmente com o espaço, a natureza, o simbólico, o imaginário, né? Mesmo após a educação infantil. Porque isso na educação infantil é muito típico, né? Agora, quando passa da educação infantil, essas coisas somem, essas possibilidades estratégicas somem. Então, eu vou começar a falar dos tópicos do livro, porque eu acho muito importante, né? E um dos primeiros tópicos que eu acho importante é sobre a infância. No livro eu falo que eu questiono, né? A infância é uma promessa? É uma etapa de brincar? Ou é uma etapa de aprender? Aí eu vou ticar alguns tópicos, porque eu acho importante isso, né? Criança e Só antes, professor Ricardo, eu vejo que o seu livro, ele é uma... Travou? Você está ouvindo bem? Tô.
Pronto. O seu livro, a gente percebe que ele é uma provocação a todo o sistema educacional com relação a chamar todos aqueles que estão ligados à educação de alguma forma para refletir sobre o corpo dentro desse espaço escolar. Mas não só analisando as questões discentes, né, os alunos, mas analisando também o corpo do professor nessa relação que se constitui de professor e aluno, e de como esse corpo se relaciona também com a gestão escolar, como esse corpo está inserido dentro do espaço escolar, dentro das suas relações que se constituem de maneira gradual, seja partindo lá da gestão, das diretrizes do MEC, né, todo o sistema educacional, até a sala de aula, né, até chegar mesmo ao embate com o aluno. E antes de você entrar nesse tópico, eu queria só fazer essa provocação, né, citando aqui um trecho específico do capítulo 2, que você diz assim, que é uma reflexão mais nesse sentido do corpo. Depois de Freud, ou mesmo a Júlia Guerra, nenhuma das áreas de conhecimento poderiam pensar mais no corpo como uma parte de um sujeito, ou mesmo como apenas de um organismo. No entanto, isso ainda está longe de se concretizar, mesmo em áreas como a educação ou a saúde. Né? Então, eu queria que você refletisse um pouco sobre isso para depois entrar no tópico da infância, porque se depois desses autores que pensaram, né, sobre o corpo de uma forma mais global, mais geral, a gente ainda persiste nesse erro de fragmentar o corpo, como a gente resolve desatar esse nó? Pois é, isso é um nó. Isso é um nó porque a educação não avança como as outras tecnologias, ela não avança como as sociedades, como a civilização avança. Tem até uma história interessante que uma pessoa foi congelada durante 50 anos, é uma analogia aí ao processo educativo. Ela foi congelada durante 50 anos, quando ela voltou, ela achou estranho, quando ela voltou do descongelamento, ela achou estranho umas latas andando pelas ruas, pessoas dentro dessas latas e tudo mais, ela não estava conseguindo entender muito bem. Eis que ela entra num lugar e ela diz, agora eu estou me achando, agora eu estou num lugar onde eu conheço. E esse lugar era uma sala de aula, ou seja, os anos passam, né, e a escola, a sala de aula, né, não muda. Não muda muito, não se renova, inclusive cientificamente, conforme eu coloquei no livro, mesmo depois, né, de todo o tratado sobre o inconsciente de Freud, depois de toda a descoberta de um neurologista, a descoberta não, a alimentação de Ajuria Guerra sobre uma nova possibilidade de ver o homem, o sujeito, o corpo, né? A educação se mantém ainda cartesianamente muito fiel às correntes do conhecimento inatista, né, empirista, e não muda, não alcança o interacionismo, não alcança as conexões contemporâneas, né? Enfim, é isso que eu quis dizer no livro. E é interessante que na área da educação física a gente tem a figura do João Batista Freire, né, o grande professor João Batista Freire, que escreveu um livro sobre isso, né? Você falou uma frase muito interessante, né, que é: os corpos não são matriculados na escola. Sim. Né? E tem um trecho específico de um livro do João Batista Freire chamado Educação de Corpo Inteiro, Isso. onde ele diz que os alunos, o professor de educação física, ele não pode, na sua quadra, vai entrar os alunos, ele não pode dizer, deixe a cabeça de vocês aqui na arquibancada, entre só com o corpo, ou vice-versa. Né? Deve existir uma reflexão para o ser global, com todas as suas dimensões cognitivas, afetivas, motoras, participando das nossas atividades, e a nossa visão deve ser para todas elas, para todas essas dimensões. Com certeza. Então, posso entrar no tópico da infância? Da infância, sim. Então, eu digo que a criança e a infância são duas coisas distintas, né? E a escola precisa entender isso, né? Para educar um sujeito e não um cidadão. Porque cidadão é um elemento de um Estado, né? De uma nação. E o sujeito não, o sujeito é universal.
eu diria assim, que após a Revolução Industrial, a criança e a infância ficaram comprometidas, pois afastaram, né, pois foram afastadas da família, né? As referências que antes alimentavam o início da vida de ambas, né, foram afastadas, né, porque a família foi afastada, foi fracionada. Isso mexeu profundamente com o brincar e com o aprender. As crianças aprendem mais e melhor nos recreios escolares. Quem disse isso foi Santo Agostinho. E ele não estava errado, né? Porque muitos alunos, eles aprendem mesmo muito mais no recreio, né? O novo paradigma tecnológico não é diferente, pois é também sustentado pelo capital e pela propriedade. E isso coloca o corpo numa compulsão em produzir. E também, da mesma forma, afasta a família das relações alicerçantes de um sujeito. A própria família está se desnaturalizando enquanto célula social por conta disso. A escola é uma sociedade miniatura. Então, repete essa lógica ilógica na qual o ser humano está envolvido, né, submerso. O brincar e o aprender devem estar juntos para garantir o desejo de aprender. Quando o brincar ele é inserido como estratégia no aprendizado, e não é priorizado o conteúdo, ele passa a ter uma outra dimensão. O desejo de aprender passa a pertencer ao aluno de uma forma muito mais efetiva, né? Os filhos, antes mesmo de se tornarem adolescentes ou adultos, já têm a responsabilidade de darem certo na vida para salvar a família. Isso é uma promessa. Hoje a criança é uma promessa. Antigamente os pais, né, o pai era uma promessa da família, o pai era o gestor, era uma promessa da família, né? Hoje é a criança. As crianças são as promessas. O sujeito, às vezes, bota um filho para jogar futebol e tira ele da escola porque ele tem que aprender a jogar futebol e daqui a pouco vai começar a sustentar a família. Da mesma forma que a menina também não brinca mais das brincadeiras de cuidar como brincava, né? O jogo, ele foi alcançado pela competição. Não se joga mais pelo simples jogar. Se joga para ganhar, para derrotar um outro. Como é que a criança é marcada pelo professor, então, né, em sua infância, no aprender? Como ela é marcada por esse professor? Quando eu brinco com a criança, seja em qualquer disciplina, eu não estou falando de uma disciplina como artes ou educação física ou música, né? Quando eu brinco com uma criança, quando eu brinco com os alunos, às vezes na minha aula de educação física, porque eu trabalho com ensino fundamental e médio, às vezes eu brinco com os alunos eles são moléculas de gases, né? E a gente vai fazer toda uma intervenção de forma que eles compreendam como o corpo vai ficar a partir de serem moléculas, né, de um determinado gás. Ou eles são elementos que vão se constituir imaginariamente, né, de uma outra composição. E assim a gente vai organizando o brincar com esse conhecimento, com um aprofundamento no desejo de aprender aquilo, né? Como o professor mapeia o corpo de um aluno nas modulações tônicas, na fala, no olhar, nos gestos, que configuram a prática docente? Como isso acontece? Então, a infância, ela não pode ser uma promessa, ela não pode ser uma etapa marcada por ter que ser alguém. Você tem que estudar para ser alguém. Ele já é alguém, né? Uhum. Precisa de um adulto que olhe para essa criança, olhe para esse infantil com a propriedade que necessita uma infância, uma criança. O segundo tópico do livro é sobre a aprendizagem. Esse tópico tem uma importância muito grande também, porque eu coloco algumas questões sobre essa aprendizagem de uma forma
numa visão psicomotora, num olhar psicomotor, que é diferente do olhar da educação para a aprendizagem, né? Eu falo da aprendizagem com a possibilidade do corpo ter uma representação muito grande nessa aprendizagem. Então, todo conhecimento é válido quando manifestado em ação. Isso já foi dito por Piaget, por Vallon, por Vygotsky, por N autores. Ele deixa de ser importante para o sujeito que não sabe o que fazer com ele. O conhecimento deixa de ser importante quando a pessoa não sabe o que fazer com ele, com o conhecimento. Então, o aluno pode compreender as coisas, né? Isso não significa que ele, a partir da compreensão, possa executar as coisas, ou seja, ter aprendido e a passar a executar as coisas. É preciso compor uma constante parceria entre compreensão e execução. Quando ensinamos aos nossos alunos, temos a certeza de que eles estão compreendendo os conteúdos, mas não nos preocupamos com a aplicação desse conteúdo. Não temos certeza do que eles vão fazer com esses conteúdos. Muitas vezes eu nem sei no que o aluno vai se transformar a partir daquele conteúdo. Ontem eu ouvi uma aluna me dizer assim: professor, quando a gente começa a ter aula contigo, não há meios mais de eu parar de segui-lo. Ela não está falando de mim, ela está falando do que eu estou trazendo, não é? Do conhecimento. Ela está falando do conhecimento, ela está falando do que está fazendo bem a ela e do que está possibilitando uma aplicabilidade, né? Trata-se de uma aluna adulta que trabalha com alunos, né? Então, E essa, professor, é uma experiência que a gente costuma tratar como uma experiência estética que se constitui na relação do professor e do aluno e que passa também pela via do corpo, né? sim. E aí, aproveitando aqui o ensejo, né, mais uma provocação do livro que você coloca, e eu acho muito pertinente, que você coloca especificamente nesse capítulo sobre aprendizagem. Você diz assim: na maioria das instituições educacionais do mundo, há um número muito grande de profissionais atuando sem nenhuma condição psicomotora de atuar. Sim, eu digo isso porque o professor, eu até digo isso também no livro, em resposta, está lá no livro. Não é respondendo a você, mas no livro tem um texto que pode responder a você. Eu digo que o professor, para ser professor, ele não precisaria só querer. Ele precisaria saber se ele poderia ser professor. Aqui, falando da psicomotricidade, no lugar da psicomotricidade, eu diria que o professor precisa se conhecer. Eu não consigo ver um profissional que atua com o outro sem se trabalhar primeiro, sem se preocupar em se trabalhar primeiro para poder trabalhar com o outro. Então, é sobre isso que eu estou falando. Né? E isso não é aqui só, isso é no mundo. O docente, e o pior, ele trabalha hoje, eu vou falar isso lá na supervisão, no capítulo da supervisão, ele trabalha hoje sem nenhum amparo, sem nenhuma escuta. Continuando aqui na aprendizagem, gostei da sua provocação, muito obrigado. Continuando na aprendizagem, aquele trecho que você fala de Freud, né, e a Júlia Guerra, é muito importante. Mas não são só eles, né? François Dolto, Vallon, Lapierre, Couturier, Winnicott, Levin e tantos outros também fazem essa colocação sobre a educação. A educação poderia se transformar em uma atividade muito melhor, né? Contemporaneamente, Bauman nos chamou a atenção para o que ele denominou de relações líquidas, fluídicas. Em vários livros, como Capital Parasitário, Amor Líquido, né? E também Le Breton, um outro sociólogo, também nos ilumina quando afirma que o corpo é uma ferramenta de projeção de sentidos, de significado e valores. Objeto incerto e ambíguo, o fenômeno da corporidade é complexo, conclama a interdisciplinaridade entre as ciências sociais e humanas, entre as ciências biomédicas. Isto porque o corpo é a interface entre o social e o individual, entre a natureza e a cultura, entre o psicológico e o simbólico. Para Levin, a dificuldade em acontecer a interdisciplinaridade na educação está no fato de que o professor não abre mão
dos seus conhecimentos, não abre mão dos seus conteúdos. Por isso não há possibilidade da interdisciplinaridade. Para haver a interdisciplinaridade, eu preciso abrir mão dos meus conhecimentos, eu preciso trocar, eu preciso saber trocar. E se eu não abro mão dos meus conhecimentos, eu não vou trocar, eu não vou avançar. A aprendizagem exige estratégias de ensino. No livro eu falo sobre as habilidades técnicas de ensino, sobre os estilos de ensino, que muitas universidades, muitos cursos universitários de profissionais ligados à educação, né, pedagogia, a própria educação física e outras atividades, né, outras áreas, não citam, não colocam no currículo, em nenhuma das suas disciplinas, esses conteúdos, habilidades técnicas de ensino, gente, e estilos de ensino, que não são conhecimento de não são conhecimento de muitas coisas, não são algumas estratégias, né? Os docentes se preocupam muito com a lista de conteúdos que irão ensinar, mas não se preocupam em como irão ensinar esses conteúdos, né? Ou ainda, como os alunos vão aprender. Para ensinar, eu preciso saber como o aluno vai aprender, eu não preciso saber só ensinar. Por isso que eu digo, para ser professor, né, demanda-se conhecer muito. Eu reparo, porque muitas vezes eu não sei muito bem um conteúdo, eu não consigo dar esse conteúdo muito bem. Então, eu passei a estudar melhor esse conteúdo, para ter a responsabilidade de trabalhar com o aluno de uma forma melhor. Embora eu não soubesse tanto assim desse conteúdo. Mas eu tenho que aprendê-lo, eu tenho que trabalhá-lo, eu tenho que saber estratégias para poder conduzir o aluno a conhecer isso, né? E agora eu quero entrar num outro item do livro, no outro capítulo, que é o professor, sobre o professor, né? O professor... Deixa eu só também fazer outra intervenção, professor, no sentido ainda da aprendizagem, né? Porque eu achei a sua reflexão também muito importante, que está dentro do livro, né? E tem um tópico específico que você coloca, faz uma reflexão com relação a essa perspectiva educacional que está vinculada também com a perspectiva política neoliberal, que transforma as relações educacionais numa burocracia, né? E como eu também venho de escola, né? Escola regular, né? Trabalhando lá com a educação física, eu vivenciei também isso na prática, né? Como o processo educacional é burocratizante, né? E isso, de uma certa forma, acaba limitando muito o nosso trabalho, né? Nessa perspectiva mesmo de formação, né? E de trabalhar da forma como nós achamos que seria a mais adequada. Então, gostaria que você comentasse um pouco sobre esse ponto também da burocratização da educação. Sim, é difícil o aluno entender, olhando para o processo educativo, é difícil ele entender como as pessoas se entendem, como os professores, diretores, secretários entendem, e auxiliares de educação, né, entendem um processo. O aluno deve ficar desesperado, tentando entender por que as pessoas organizam o processo, né, educativo dessa forma, né? Com tantas questões, com tantas dificuldades. A burocracia no processo educativo, ele começa na instituição mesmo. A educação é burocrática, por conta da questão estatal mesmo. Todo o processo educativo é ideológico, né? E se pertence àquele Estado, com aquele modelo, vai corresponder àquela situação. Então, a gente vê isso refletido, né, na ponta, lá no processo educativo, sim, né? Nas relações. Quando a gente chega num conselho de classe, por exemplo, a gente vê instituído toda essa questão. Gente, não é possível que no século XXI a gente tenha uma prova escrita como um instrumento, né, que vá designar para a imagem de um aluno, né, uma questão, um posicionamento em relação a ele, entende? Então, ainda no século XX, a gente tem isso. Então, isso é burocrático ao extremo. Acho que a avaliação é uma questão burocrática muito intensa, mas está ligado ao que você falou, a questão atual, infelizmente, dominando o planeta, que é a questão neoliberal, que vem por conta de N posições.
E isso a gente tenta conviver minimamente, diretamente com o aluno. Diretamente. E a psicomotricidade tem uns ganchos muito interessantes em relação a isso, porque ela trata o aluno com uma sutileza, uma delicadeza, uma profundidade, né, que retira esse astral neoliberal, né, de todo o processo. Não é difícil a gente imaginar por que os alunos procuram tanto a gente, porque os alunos, no decorrer do processo, vêm correndo Verdade. e ajuda, né? Eu acho que está ligado a isso, está ligado a esse processo mesmo, né? Que amarra todo o ensino, amarra todo o processo em situações muito ruins, muito burocráticas. É engraçado, eu lembro de uma cena que eu estava na sala dos professores, assim, e a secretária escolar chegou na sala dos professores, e aí ela foi citando uma relação de coisas que o professor tinha que entregar ao final do mês, né? E no discurso dela era muito interessante porque ela falava isso: olha, o compromisso de vocês como professores é entregar isso aqui, tem que entregar o diário, tem que fazer a chamada, tem que ter as notas todas lá. Ou seja, é desfocado, a função do professor é totalmente deslocada nessa burocratização que a gente consegue perceber na escola, né? Então, são coisas que a gente vivencia na escola e a gente se pergunta como, né? Com certeza. Então, Rafael, eu comparo Gabriel. Gabriel, desculpa. Então, Gabriel, eu no livro eu faço uma comparação bastante interessante do bebê com a mãe e do aluno com o professor, né? Porque eu acho que quando o aluno entra na escola, o professor passa a ser esse grande outro para ele, esse grande outro cognitivo, né? Esse grande outro psicomotor, esse grande outro como referência no aprender, né? Então, possuir um saber frente ao aluno, né, frente ao outro, e ser reconhecido como tal, ser acolhido e desejado, né, eu estou dizendo sobre o conhecimento, por este outro, demanda vínculo e confiança. O docente que não viveu essas experiências na sua vida, na sua infância, na sua vida escolar, principalmente, possivelmente terá dificuldades em administrar tais experiências, né? O que o professor pode inscrever nos corpos dos alunos, enquanto marca das regras, normas e todos os valores de uma sociedade em que eles vivem, são muito importantes. Mas não podem ser neoliberais, não podem ser burocratizados, não podem ser comportamentalistas. Não pode ser de uma pedagogia condutivista, né? Penso que, para nos tornarmos professores, deveríamos pensar bem nessa história, né? Antes de entrar nessa carreira. Eu fiz o normal, eu sabia que ia ser professor, eu fiz o normal, porque eu acho que era uma etapa interessante para conhecer essa questão de lecionar, né? A educação, eu acho que a educação poderia pensar em uma estratégia de amor no processo. Eu estou aqui com um trecho aqui de John Lennon, que é, inclusive, um trecho bem interessante, que ele diz o seguinte: quando eu tinha 5 anos, minha mãe me disse que a felicidade era a chave da vida. Quando eu fui para a escola, me perguntaram o que eu queria ser quando crescesse. Eu escrevi feliz. Eles me disseram que eu não entendia a pergunta. E eu lhes disse que eles não entendiam a vida. Então, né, o que o professor pode pensar sobre isso, né? A imagem corporal de um aluno também é construída pelo olhar psicomotor desse professor, que confirma nele o aprendido. Agora, se o professor só confirma o erro em relação ao aluno, como é que fica esse aluno, né? E se esse professor deseja esse aluno, deseja ele como aprendiz, isso é importante. Agora, se o professor não demonstra nenhum desejo em que esse aluno se torne um aprendiz, como é que esse aluno vai desejar aprender, né? Se esse professor não tem, em sua própria imagem corporal, né,
sua história, uma situação bem organizada, será difícil ele confirmar ou ajudar a construir nesse sujeito, nesse aluno, um aprendizado sobre sua imagem, ou mesmo sobre ser um sujeito. Daí, se um professor não se trabalha ou não se conhece minimamente, como ele vai poder ajudar o aluno? Roger já falava sobre isso, que o professor deveria ser minimamente organizado, deveria ter sua terapia, deveria... Mas não é muito isso que a gente vê, né? Segundo Stephen Kunitz, nossas salas de aula geram alunos intelectualmente passivos. E passividade também se desenvolve, também se aprende. Se eu não evoco no aluno uma angústia de conhecer, de descobrir, descobrir coisas, ele não vai se incentivar. A nossa preocupação, nosso amor pelo aluno, considera que ele está sempre em falta de alguma coisa, sempre com menos do que ele deveria estar. E com isso não esperamos sua possibilidade de construir as coisas. O professor está sempre nessa expectativa de que o aluno não sabe. Uhum. Não suportamos o silêncio dessa espera. Às vezes, quando o aluno está lá esperando, está pensando, isso me incomoda, isso incomoda os professores, que aquele aluno está muito quieto. O aluno está pensando. A letargia em que esses alunos se encontram, né, necessitam pensar. Parece que é um tempo de folga da gente, que a gente não suporta muito, né? É verdade. O Levin, muito interessante, o Levin, num documento que ele emitiu agora, em 2020, a comunidade infectada, ele propõe uma ação criativa que permita romper esse isolamento e recriar a realidade. Ele propõe uma forma de romper esse isolamento e voltar para poder recriá-lo, jogando assim com o dom relacional e afetivo do desejo que transforma o eu em nós. Levin não está propondo ignorar esse momento histórico, né, de pandemia. Ele propõe estabelecer soluções positivas e criativas. Estas nos permitiriam existir para além da paralisação, em um mundo que impõe novas regras. As crianças e os artistas nos ensinam que tanto o tempo como o espaço são relações. Esta troca dá lugar a um outro, e nesse entremeio nasce a pulsação para a realização do dom do desejo. Aquilo que a gente estava falando agora. O aluno precisa desejar aquilo que ele está aprendendo. O Esteban diz que abrir o tempo, criar um espaço que renova o presente e recriar um instante, quebra a força da impotência e da imobilidade. A convocação de Levin se dá por meio de estabelecer uma resistência à posição melancólica, né, sobre a detenção, sobre o confinamento. Ele sugere mantermos os laços sociais e o sentimento de coletividade. Não permitir que o vírus distancie os afetos. Talvez a sugestão proposta por ele nos fortaleça e possa nos tornar mais empáticos para observar as desigualdades existentes ao nosso redor. O professor, ele não sabia como lidar com isso, e ele, de repente, está sendo exigido a lidar com tecnologias. Muitos professores nem têm essa tecnologia. E está sendo exigido do professor, uma pessoa, um profissional que tem como hábito planejar suas coisas, que está sendo exigido dele que ele produza um produto final, organizado e eficiente para a continuidade do processo educativo. Como isso pode? Como isso é possível? Então, as pessoas estão tentando encontrar esse espaço, tentando encontrar essa prática docente. E o Levin foi muito oportuno em relação a isso, nos dizendo dessas possibilidades. Que a gente está em contato com a imagem do outro, que a gente vai afetar a imagem do outro, já que a gente não pode tocar o outro, já que a gente não pode olhar esse corpo ao vivo. Vamos olhá-lo virtualmente, vamos tocá-lo virtualmente, sensibilizá-lo virtualmente. Eu fiz uma vivência outro dia e pedi que as pessoas, lá
minha formação, na Curumim Psicomotricidade. Eu fiz uma vivência e pedi que as pessoas fossem até a janela e ficassem 5 minutos olhando tudo em volta, olhando o que elas não têm olhado porque estão trancadas em casa. Que elas ficassem 5 minutos em conexão com todas as coisas do lado de fora. Gabriel, uma pessoa já com uma idade mais avançada voltou e deu o seguinte depoimento. Eu lembrei quando meu avô me pegava pela mão, eu era criança pequena, meu avô me pegava pela mão e me levava até a varanda para me mostrar a paisagem, me mostrar os pássaros, me mostrar... Eu lembrei de tudo isso e voltei nesse tempo. Eu me senti tão bem. Então, Gabriel, será que eu não atingi com a minha proposta uma vivência dela com a história dela? Sim. Confere? Então, sobre isso, né, sobre esse trecho, o livro fala de muitas questões do professor, mas oferece muitas sugestões. Eu não posso só fazer críticas. O livro é uma boa crítica, mas eu não posso só fazer críticas, mas eu preciso apresentar soluções, sugestões, e eu apresento no livro essas sugestões. Você quer fazer uma intervenção? Porque eu vou passar para o último tópico. Eu queria falar só... Que é a supervisão. Na verdade, só pedir um comentário com relação à formação do professor, especificamente falando sobre o corpo, como é trabalhado o corpo na formação do professor, das licenciaturas de modo geral, como é que você vê isso, e se tem algum tipo de intervenção da Curumim, ou da sua experiência. A gente sabe que pelo livro você teve uma experiência, né, de formação dos professores, mas já foi em contexto, né? Sim. Então, dando um passo atrás, há essa formação nas licenciaturas? Pois é, Gabriel, uma aluna minha fez essa pesquisa aqui no Rio de Janeiro, em 3 universidades públicas que ofereciam a pedagogia. Vamos tratar da pedagogia. Sim. Em nenhuma delas tinha uma disciplina chamada psicomotricidade. Nenhuma delas. Em uma universidade tinha uma disciplina que falava sobre algumas questões de vivências corporais, mas não psicomotoras, não a psicomotricidade. Ou seja, ela pesquisou as ementas de todo o currículo de pedagogia das 3 universidades e não encontrou. Então, a gente já tira como base de que nas universidades, na formação do pedagogo, não se encontra isso. Eu fiz a minha formação em educação física e foi extremamente cartesiana. A minha também. Agora, quando eu já me tornei professor universitário, eu dei psicomotricidade como disciplina 1 e 2 numa universidade aqui no Rio de Janeiro. Então, na década de 90, a psicomotricidade já começa a aparecer em alguns cursos como educação física, fisioterapia, né? Mas para por aí também. Na pedagogia, na psicologia, não acontece. Na medicina, não acontece. Eu fui dar uma palestra uma vez para residentes em pediatria, eles ficaram maravilhados com a psicomotricidade. E aí eu recomendei que eles lessem Winnicott, que era um pediatra que se transformou num psicanalista. E eles adoraram, eles amaram as leituras, né? Num hospital universitário aqui em Niterói. Então, aí não há ainda. A gente está alcançando algum patamar e eu acredito que com a regulamentação, com as formações, a gente possa mudar essa perspectiva. Já nas formações, Gabriel, a gente recebe muitos professores e eles ficam encantados com as possibilidades da educação psicomotora, né? Que, volto a dizer, não é educação, é educação psicomotora, que pode ser aderida à escola, pode ser alcançada pela escola e fazer grandes mudanças, não só na escola, mas nos professores, né? O professor, Gabriel, ele precisa de muita ajuda, ele precisa de muito colo, ele precisa de ajuda. Nem coordenador mais consegue ajudar o professor. E é uma pergunta que você faz também no livro, né? Sim. O professor, ele está ali cuidando dos alunos, da sua formação, mas quem cuida e olha para a formação do professor? Sim.
Então, essa pergunta tem que ser deslocada também do aluno para o professor. E só citando uma pesquisa também, aí na sua experiência foi na área da pedagogia, né? Eu tive a oportunidade de pesquisar na minha dissertação de mestrado também a psicomotricidade na formação do professor de educação física. E em 42 cursos do Ceará, são 42 cursos de educação física no Ceará. Desses 42, apenas 8 tinha psicomotricidade no currículo de formação. Dos 42, apenas 8. E desses 8, apenas 5 tinha ela dentro do currículo, as outras eram opcionais. E aí, para aprofundar um pouco mais a pesquisa e entender como a psicomotricidade era trabalhada, eu fui investigar a formação dos professores que ministravam a disciplina. Nenhum tinha uma formação em psicomotricidade. Isso é Para comum. você ver. Isso é comum. Eu saí da instituição que eu trabalhava com a cadeira de psicomotricidade e ficou alguém lá no lugar que não tem também a psicomotricidade como base, entendeu? De sua formação. Mas isso é uma coisa que ainda está evoluindo, né? O querer saber, o desejo de saber, Gabriel, também está alcançando as pessoas da educação física, da música, da arte, está alcançando. Nas formações, as pessoas se surpreendem com as possibilidades da educação psicomotora e com a psicomotricidade no processo educativo. A gente tem recebido assim muitos trabalhos altamente positivos a partir das formações, né? Bom, o penúltimo tópico é a supervisão. O último é rapidinho, mas o penúltimo tópico é a supervisão, que também é rápido. Eu pergunto, eu falo, a supervisão, uma saída ou uma ameaça? Porque a supervisão a gente já conhece na clínica, né? Na psicanálise, na clínica psicomotora, na psicomotricidade, como uma ética profissional, como uma preocupação profissional para você poder continuar sendo profissional. Então, você precisa recorrer a uma escuta, precisa ter essa escuta, precisa ter essa supervisão, né, que possa lhe ajudar nas suas questões, né, para que você consiga continuar trabalhando. Mas isso não é conhecido na educação. Mas eu lá atrás, na década de 90, no início da década de 90, comecei a fazer um trabalho de supervisão em algumas escolas e começou a dar muito resultado. E que gerou esse livro, inclusive, né? Em 95, eu trabalhei, fiquei 5 anos em uma escola e todo o trabalho que eu fiz lá gerou esse livro. E no último trecho do livro, na última parte, no último capítulo, que eu falo das experiências, é exatamente o que eu vivi nessa instituição, né? Dando essa supervisão para todos os profissionais. Então, é através da minha experiência profissional ao longo dos 40 e tantos anos, né, que eu percebo que o professor assim, se organiza principalmente por 6 aspectos distintos. Ele se organiza pelas crenças em ser professor, que ele tem lá com os professores que ele teve, com os professores que ele vê dando aula. São crenças que o professor tem. Crenças, às vezes, absurdas. Por exemplo, eu sou capaz de num momento de fúria, trazer comigo aquele pior professor que eu tive. Como também, num momento de prazer, de delicadeza, eu trazer aquele melhor professor que eu tenho a lembrança dele e de como ele era comigo. São as minhas crenças, né? Só um instante, só para me responder aqui uma pergunta, eles estão perguntando qual o nome do livro. É O Corpo do Professor. Do professor, Esse livro. editora CRV, Curitiba, 2013. Exato, O Corpo do Professor. Excelente. Tem lá no meu site, se vocês quiserem, www.psicomotricialves.com também. O segundo item é a sua formação. É muito importante que o professor não seja formado só naqueles conteúdos que ele... Por exemplo, é muito importante que a pessoa não seja formado só em educação física, que ele conheça sobre o ser humano, sobre o movimento, de uma forma mais extraordinária, de uma forma mais holística. Sobre o aluno, eu preciso saber sobre o aluno, o que é essa figura, né? O que é ser aluno, ser aprendiz. Eu preciso saber o que é a supervisão.
eu preciso ter a supervisão. Então, o professor se municia com esse aspecto também, supervisão. Manter uma supervisão não é uma terapia, é uma supervisão. Manter a supervisão é digno. O ambiente de trabalho, ele precisa conhecer o ambiente, ele precisa cuidar do ambiente, ele precisa ter o ambiente como um lugar de prazer. E, por último, a pausa. Os professores precisam de uma pausa. Eu construí lá na escola que eu trabalho, que é uma escola pública, uma sala onde os professores têm cadeiras espreguiçadeiras que nos horários vagos eles vão para lá e descansam, relaxam. Alguns chegam, não vão dar aula. Eles notaram que eles precisam relaxar primeiro antes de dar aula. Então, eles chegam mais cedo, relaxam e vão dar aula. Outros, antes de ir embora, eles relaxam, vão até lá a sala e deitam um pouquinho. Gente, 20 minutos faz uma diferença. Ele já sai outro. Ele não leva para casa, não leva para fora, não leva para a sua vida as questões que ele tratou ali. Ele não leva para o outro questões profissionais que são dele. Né? Seria um lugar de escoadouro, né? Você recebe constantemente intervenções dos seus alunos e você tem um momento de pausa para você deixar escorrer tudo aquilo que você vivenciou, né? Eu digo que é um espaço psicomotor de conexão consigo mesmo e com a natureza, entendeu? Uma natureza imaginária. O professor necessita dessa ajuda, necessita pedir ajuda também. O professor não pede ajuda, com medo de se inferiorizar, ele não pede, acaba não pedindo ajuda. Nós não sabemos pedir ajuda. E, além disso, nossos coordenadores e diretores não representam mais uma opção de ajuda. Eles também precisam de ajuda. A aprendizagem é sempre um ato de relação de conhecimentos. Ela se dirige como esclarecimentos do desejo de conhecer do outro. Possuir o saber frente ao outro, né, e ser reconhecido como tal, ser acolhido e desejado, né, por este outro, demanda vínculo, demanda confiança. O docente que não viveu essas experiências possivelmente terá dificuldades em administrar tais experiências. A supervisão eu acho assim fundamental, eu acho crucial. E o último capítulo do livro são as experiências. Essas experiências são a constituição do livro, a espinha dorsal do livro, porque eu relato ali os casos com todas as vírgulas do atendimento que eu fiz dentro da escola. Eu fui para uma escola e atendi todos os funcionários, desde o porteiro até o diretor, em grupos, né, distintos, separados. Eu ia uma vez por mês, ficava 2 horas com cada grupo, trabalhando com eles o que eles quisessem. Teve um dia que um grupo de professores falou assim: professor, a gente quer dormir. Eu falei: que bom, vamos dormir. A sala era cheia de almofadas e eu botei uma música de fundo, eles dormiram durante 1h40. Eu despertei e perguntei a eles: vamos fazer uma roda para a gente conversar como é que foi hoje o trabalho. Mesmo com toda a questão do sono e tudo mais, do cansaço, depois nós vamos refletir sobre isso. Ou seja, por que vocês tiveram esse desejo, essa necessidade de dormir? Ou seja, tudo era discutido com eles. Salário, um dia uma pessoa... a gente fazia estudo de casos. E um caso, um dia, foi a situação trazida por uma pessoa sobre o salário. E discutimos o salário. Ou seja, era assim que foi assim que durante 5 anos eu pude fazer uma intervenção psicomotora numa escola, numa instituição, e poder trazer aos professores, aos funcionários, por exemplo, a máxima de que o porteiro era a cara da escola. Se o porteiro recebesse mal uma família, ela podia ficar desconfiada de como essa criança poderia ser tratada lá dentro. Então, como esse porteiro reconhece a sua importância? Não é o seu salário, é a sua importância. Como ele reconhece isso? O porteiro virou para mim e falou assim: eu nunca tinha pensado nesse aspecto. Com certeza.
porque também nenhuma escola, né, pouquíssimas escolas, não vou dizer nenhuma, mas pouquíssimas escolas devem fazer esse trabalho com os professores, com os funcionários. Teve uma merendeira que ela era uma excelente cozinheira. Merendeira não, cozinheira. E ela me desafiou dizendo que a comida dela era muito boa. E eu falei para ela, não é só comida que é boa. É a forma de você cozinhar que torna a sua comida boa, torna a sua comida saborosa. É o amor que você dá ao ato de cozinhar que vai fazer com que os alunos gostem da sua comida. E eles vão comer essa comida porque vão ver em você toda uma felicidade de estar fazendo aquela situação. Eu tive momentos, por exemplo, de intervir no que elas escreviam na agenda das crianças quando iam para casa. Aí colocavam assim, que a criança comeu tudo. Eu questionei, o que é tudo? Aí elas começaram a ver que elas não informavam nada à família. Dizer que a criança comia tudo ou comia pouco era insuficiente, que a família não estava informada daquilo, entendeu? Ainda comentei, se uma criança tiver aqui um problema de alimentação, né, a responsabilidade é nossa aqui da escola em relação a isso. Né? Se ela tiver uma pneumonia, pneumonia não, uma anemia, sinal que a nutrição, que a nutricionista, deve estar com alguma questão equivocada, porque crianças que ficam o dia inteiro na instituição, se alimentam com todas as questões aqui, né? Talvez eu tenha que ter melhor cuidado em estar escrevendo na agenda, comeu tudo e tal. Uma criança, às vezes, que come uma colher, para ela aquilo é tudo. Então, a gente discutia tudo, Gabriel. A gente aprendia sobre o ser humano, a gente discutia, até sobre o apelido a gente discutiu uma vez. Tem lá no livro algumas dessas conversas, alguns desses momentos. Gabriel, queria concluir, porque a gente está encerrando, está no final. Isso, nós temos mais 3 minutos. Temos mais 3 minutos, então a gente vai entrando na finalização para a gente ir encerrando. Eu sei que o tempo é pouco para a gente poder abordar tantos assuntos, né, que se relacionam com o corpo do professor, mas a gente vai ter outras oportunidades, né? Nós criamos esse espaço, Diálogos Psicomotores, justamente para acender uma luz sobre um determinado tema e aguçar a curiosidade de quem quiser se aprofundar. Depois pode adquirir o livro, pode entrar no nosso site, você pode também entrar lá no nosso YouTube, que todas as gravações dos Diálogos Psicomotores vão estar lá. Você pode acessar novamente, você pode assistir e se deliciar com as inúmeras palestras, os números, na verdade, diálogos, né? Não são palestras, são conversas. E é isso, né? A gente agradece demais, né, a participação do professor Ricardo e a gente deixa aí você livre para fazer as suas considerações finais. Então, Gabriel, eu estou muito feliz de ter participado, tá? Eu gostei muito das suas provocações, acho que foi muito bom. Eu gostaria que o pessoal que está nos acompanhando seguisse também a Curumim lá no Instagram, tá? Curumim Psicomotricidade, pode seguir a gente, vai ser uma boa. No nosso site também tem todas as lives que nós já fizemos também do projeto que a gente tem lá, Segundas Intenções, que até o Genivaldo participou, e ele Legal. foi brilhante, né? Que eu fiquei sem voz, ele levou o tempo inteiro, foi maravilhoso, né? Essa é uma questão psicomotora, essa é uma questão de proatividade na psicomotricidade. Eu não podia esperar melhor do Genivaldo, é uma pessoa extraordinária. Então, eu queria agradecer muito, né? Eu fico muito feliz de vocês estarem ainda assim querendo saber mais sobre o corpo do professor, que foi uma escrita muito interessante, eu estou tentando ampliar. Eu consegui ampliar com os meus alunos da faculdade. Me disseram que é 20 segundos. Tá. 20 segundos. Muito, gente. Muito obrigado. Tá, Gabriel, foi um prazer Grande abraço. com você. Muito obrigado. Grande abraço, professor. Até uma próxima. Grande abraço. Um beijo na Samara e em todo o povo aí do capítulo Ceará. Tá bom? Até mais. Beijo grande. Muito